Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje a gente vai falar sobre um fundo imobiliário do segmento ali de recebíveis imobiliários, né? Um fundo de papel, mais especificamente o RBHY, um fundo ali considerado high yield, né? Mas é um fundo que ele vem conseguindo entregar resultado ali com consistência. É um fundo que a Rio Bravo vem fazendo uma boa gestão aqui no fundo. Tem um problema ali ainda de liquidez, de patrimônio baixo, mas enfim, nada que não possa ser resolvido aí com futuras emissões. Mas antes da gente falar sobre o fundo, convido a você a me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _CEA, e também não deixe de ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Tem lá a consultoria de investimentos, se você quiser que eu analise sua carteira de investimentos ou que eu monte uma carteira de investimentos para você do zero. Tem também falando sobre o nosso grupo VIP de WhatsApp, trazendo todos os benefícios que os membros do nosso grupo possuem, e também tem ali o nosso livro Renda Passiva, o caminho para a liberdade financeira. É só você clicar no site do livro para você ser direcionado para a página do mesmo. Feitos os avisos, vamos lá para a análise do relatório de hoje. Então é um fundo que teve seu início ali no final de 2020, né, em dezembro de 2020, é destinado ali para investidores em geral, tem uma taxa ali de administração de 1% sobre o patrimônio líquido, né, somando ali a taxa de gestão mais a taxa de administração, taxa de performance 10% do que exceder o benchmark dele, e ele possui como benchmark o IPCA mais yield IMAB5. Hoje em dia, o fundo ele tem um patrimônio líquido ali de 177 milhões, o valor patrimonial dele está em R$ 93,87. E aí hoje, no dia que eu estou gravando aqui, ele terminou a cotação em R$ 90,19, então ele está com um leve deságio aí, está com um pequeno desconto em relação ao valor patrimonial. Possui uma base de cotistas ainda bem pequena, né? 3.669 cotistas. O último dividendo que ele distribuiu foi de R$ 1,00, o que representa ali um dividend yield anualizado de 13,59%. Volume negociado no último mês foi de 4 milhões, né? Então ainda é uma liquidez ainda baixa, né? Possui 30 ativos em carteira, está com 98% ali do patrimônio alocado em CRIs, 2% ali em fundos imobiliários, e a duration da carteira ali na parte de CRIs é de 3 anos. Aqui o fundo vem trazendo os pilares estratégicos, né, do fundo. Então, primeiro seria a questão da originação própria, o que traz uma maior segurança e proximidade nas operações, e também traz ali uma rentabilidade maior, né, porque a partir do momento em que o fundo participa ali da originação e da estruturação daquele CRI, querendo ou não, ele elimina, né, alguns players ali, e isso daí faz com que a rentabilidade daquele papel fique ali maior para o fundo. Então, além de ter essa maior segurança, porque o fundo entende o que está por trás daquela originação, o que está por trás daquela dívida, ele tem uma proximidade maior com aquelas operações que estão sendo ali colocadas dentro daquele ativo, também ele consegue uma rentabilidade maior por conta dessa originação. O outro pilar aqui estratégico seria ali um portfólio diversificado de qualidade atrelado a uma gestão ativa. E o terceiro pilar seria uma estrutura de garantias robustas ali nos CRIs que compõem o portfólio do fundo. Aqui a gestão vem comentando, né, então, que foi distribuído R$ 1,00 por cota nessa última distribuição, o que equivale a um dividend yield de 1,07% sobre a cota patrimonial do fechamento do mês ali de janeiro, e seria ali um valor equivalente a uma remuneração bruta, né, de 125% do CDI. Aqui a gestão vem trazendo um guidance, né, de proventos ali para o primeiro semestre de 2024, então é estimado ali que fique entre 95 centavos e R$ 1,05 ali por mês, numa média ali de R$ 1,00 por mês, né, nesse primeiro semestre ali agora do corrente ano de 2024. Aqui o fundo vem trazendo a divisão ali da carteira do fundo, né, como é que ela está composta. Então, 57% do patrimônio líquido ali está indexado ao IPCA, a uma taxa média de IPCA mais 10,6%, que é uma boa taxa, né? E aí por isso que foi falado ali que esse fundo é considerado um fundo high yield. Pelo fato de ele ser high yield, nunca é demais lembrar que ele tem um risco maior,
né? A parte de CDI está ali alocada em 36% do patrimônio líquido do fundo, com uma taxa média de CDI mais 6,2%, que é uma taxa também muito alta. A parte de GPM está 2% ali do patrimônio líquido, uma taxa média de GPM mais 2,5%. Ele ainda tem 3% ali do patrimônio líquido ali alocado em ativos pré-fixados, né, a uma taxa média de 15%, que é uma taxa também bastante alta, e 2% ali alocado em fundos imobiliários. A gente vê que é um fundo que tem uma carteira bem diversificada, principalmente nessa questão aqui de indexador, né? Eu acho bastante interessante a gente ter esse misto, né, de IPCA com CDI, porque em determinados momentos ali da economia o IPCA vai estar mais interessante, e em outros momentos o CDI vai estar mais interessante. Então, você tendo aqui essa mescla de indexadores, o fundo consegue ali aproveitar sempre, né, o melhor dos dois mundos, digamos assim, e claro. E aí o gestor também, ele tem ali aquela perspicácia de sempre estar aumentando a concentração em um indexador quando comparado a outro indexador em determinados momentos da economia. Por exemplo, agora nesse momento, né, que a gente está com uma tendência de queda no CDI, é interessante que seja reduzido a exposição em CDI e aumentado a exposição em IPCA. Se lá na frente a inflação volta a subir e aí tem-se ali a expectativa de voltar a aumentar a taxa de juros, inverte, né? Diminui o IPCA e aumenta a concentração em ativos indexados ali ao CDI. Aqui nós temos os proventos que foram pagos nos últimos 12 meses, né? Então a gente vê aqui que a distribuição do fundo é uma distribuição aqui que nos últimos 12 meses foi uma distribuição muito generosa, porque a gente vê aqui que ficou ali 1,20, aí depois em agosto, de fevereiro de 2023 até julho de 2023 ficou 1,20. Depois de agosto de 2023 e setembro de 2023, 1,15. De outubro, novembro e dezembro, 1,10, e nessa última, que foi distribuída agora, R$1, né? Se a gente pegar aqui o dividend yield, né, dos últimos 12 meses do fundo aqui, dos proventos, está ali em 15,76%, e se a gente pega a rentabilidade ali com gross up ali, quando a gente comparar ali com a porcentagem do CDI, representa ali 146% do CDI, o que é uma excelente rentabilidade. Aqui a gente tem a rentabilidade do fundo desde do início, né, do fundo ali, que foi em 2020, então desde do início a cota de mercado do fundo conseguiu entregar ali 57% de rentabilidade, e a cota patrimonial 58,34%, né? Se a gente pega nesse mesmo período, o IFIX rendeu 20%, o CDI líquido 29%, né? O CDI bruto 34%, e aí essa rentabilidade que o fundo teve, ela representou ali 171% do CDI bruto, e se a gente for pegar do CDI líquido, ela é quase 200%, que ficou em 197%. Então uma rentabilidade ali muito interessante, uma rentabilidade ali muito expressiva que o fundo vem entregando desde o seu início ali em 2020. Aqui nós temos a DRE do fundo. Então, nos últimos 12 meses, o fundo ali gerou 28.488.000 de receita, né, entre receitas recorrentes e não recorrentes. De despesas foram ali 2.722.000, entre também despesas recorrentes e não recorrentes, e obteve um resultado ali de 25.758.000. Nesse período, o fundo distribuiu ali de rendimentos R$ 3,80 por cota, e o saldo de resultado bruto ali por cota foi de R$ 13,60. Aqui o fundo vem trazendo um gráfico, né, onde ele demonstra o que foi gerado de resultado caixa em determinado mês, o que foi distribuído e o que foi ali destinado para a reserva de lucros do fundo, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui que em dezembro o fundo ele gerou ali R$ 1,16, né, de resultado caixa, distribuiu R$ 1,10 e destinou ali 7 centavos aproximadamente para a reserva de lucro. Já agora no mês de janeiro de 2024, ele teve um resultado caixa ali de 84 centavos, ele distribuiu R$ 1
e ele ficou ali com uma reserva de lucro negativa em 9 centavos. Porque para complementar esses 84 centavos aqui para chegar a R$1, ele precisou pegar os 7 centavos do mês anterior, né, que estava ali na reserva de lucro, mas, enfim, esses 9 centavos agora ali que deixou a reserva do fundo ali em negativo. Contudo, no início do relatório, a gestão já vem informando que esse mês já vai regularizar essa situação aqui dessa reserva de lucro aqui no negativo. E aí uma observação é que essa distribuição aqui, né, desse resultado do caixa do mês de janeiro, se vocês forem pegar para ver aqui quando comparado com os outros meses, ela teve uma diferença significativa, né, porque nos outros meses ficou ali na casa sempre, né, acima de R$1, né, e aí aqui agora em janeiro ficou ali em 84 centavos. Por que disso aqui? Porque houve ali o desconto da taxa de performance do fundo. E aí essa questão dessa taxa de performance fez com que houvesse, né, essa diminuição aqui no resultado caixa do fundo. E aí se não fosse por essa taxa de performance, o resultado caixa aqui do fundo teria sido de R$1,15, ou seja, teria se mantido ali na média ali que o fundo vem conseguindo gerar, né, de caixa. Aqui o fundo vem trazendo, né, um comparativo aqui com os pares que ele possui ali no mercado. Então ele pega por base aqui o dividend yield com base no valor patrimonial e dividend yield com base ali no preço de mercado, né? E aí ele tem aqui como parâmetro o que foi pago ali de dividend yield, né, nos últimos 12 meses e a média que foi pago ali nesses últimos 12 meses, a média mensal. E aí que também ele vem trazendo ali, né, o quanto foi pago ali em cada mês de dividend yield e faz esse comparativo aqui com os outros ativos aqui que fazem parte ali da indústria de fundos imobiliários, que são considerados pares direto aqui do RBHY. Então ele vem trazendo aqui como exemplo o RSAC, o JPPA, o RBRY, o ABT 11, o AFHI, o GCRI 11, NSHB, o DEVA 11. Depois que a gente tiver interesse, acessa o relatório aqui para poder ver esse comparativo que o fundo traz. Aqui ele também faz esse comparativo, né, com o retorno total. E aí só explicando que esse retorno total ele leva em consideração não só a variação da cota do mercado, mas também os proventos que foram distribuídos ali naquele período. Eu fiz um vídeo sobre essa questão de como calcular o retorno total. Eu vou deixar o card aqui em cima, um vídeo ali que ficou bem interessante, bem legal. Depois, se você tiver interesse, clica aqui em cima no card para poder assistir. E aí aqui, nesse comparativo ainda, né, com esses outros fundos, a gente vê que o RBHY ele fica aqui em quarto lugar, né, se a gente for pegar o retorno total. Então depois, quem também tiver interesse, acessa aqui o relatório para poder ver esse comparativo aqui que ele fez com esses outros fundos. Aqui ele vem trazendo a parte da liquidez e como a gente falou no início do vídeo, esse aqui seria um dos principais pontos que nós devemos ter atenção nesse fundo, que é a liquidez do fundo, que ainda é bem baixa, né? Além da liquidez dele ser baixa, a base de cotistas também é baixa. Então, enfim, é um ponto aqui que a gente tem que ter atenção com esse fundo. Se a gente pega para ver aqui em janeiro, a média dele ali foi na casa de R$200 mil por dia, né, de liquidez, de negociação diária. Então é um volume diário bem baixo, né? Então tem que se tomar muito cuidado, porque quando a liquidez do fundo é baixa, para montar a posição e principalmente depois se precisar sair dessa posição, às vezes o investidor fica ali com um problema sério para conseguir sair daquela posição, ali, dependendo do tamanho de posição que ele tenha montado nesse ativo. Aqui nós temos a análise ali por setor, né? Então 32%, praticamente 33% no setor de loteamento, que é um dos setores que a gente tem que ter maior atenção, né? Porque é um setor ali que tem que ter um acompanhamento de perto, é um setor ali que oferece um risco maior. Tanto o loteamento quanto o setor de multipropriedade são os dois setores ali que oferecem maior risco, né, nessa parte ali de recebíveis imobiliários. Depois nós temos 19% industrial, 13% em varejo, 8,5% ali em corporação, 5,5% ali em logística, e aí vai descendo até chegar ali em 2% ali, que seria na parte de fundos imobiliários. O loan to value
tá? Aqui a maior parte está entre 50% e 75%. Depois nós temos, que representa, né, 35,8% dessa porcentagem do long to value que eu falei. Depois nós temos 29% aqui entre 25% e 50% de long to value. E 23,8% ali abaixo de 25%. Tá? Ainda tem ali uma concentração ali que está acima de 75% ali no long to value, né, que seria de 4,6%. Aqui eu fiz recentemente também um vídeo no canal explicando sobre dois indicadores que são de fundamental importância na análise ali de fundos imobiliários, de recebíveis imobiliários, né, que seria a razão de garantia PMT e o long to value. Eu vou deixar o card aqui em cima, depois se você tiver interesse, clica lá para você poder assistir. Nesse caso aqui do long to value, né, especificamente falando, eu considero interessante ali um long to value de 60%, no máximo estourando 70%. Acima de 70% eu já começo a ficar ali, já tem que acender ali um sinal amarelo para o sinal vermelho, então tem que ficar mais atento. Mas a concentração do fundo aqui em ativos que tem esse long to value maior do que 75%, até agora aqui, pelo menos no relatório que a gente está analisando, é de 4,6%. Aqui embaixo ele traz o risco, né? Então 71,6% ele considera com risco ali maior, que seria ali o high yield, mas eu sempre falo que deveria ser high risk ao invés de ser high yield, né? Então 71% da carteira, 72% da carteira está alocado em ativos de maior risco. 24% ali em ativos de médio risco, que são os middle risk, né? 2,1% em home equity, 0,5% ali em high grade, que são os ativos que têm a maior nota, e 2% ali em cotas de fundos imobiliários. Aqui nós temos a concentração da carteira, então a maior concentração seria aqui na Ober, que é 9,5%, depois aqui de 9,3% no lote 5 das fazendas Capuava e Baronesa, 7,4% aqui na Cataguases, 7% aqui na BRDU, Urbanismo, e aí seguem aqui as demais posições. Depois, quem tiver interesse, é só acessar o relatório do fundo aqui para poder acompanhar mais de perto. Aqui nós temos a composição da carteira, né? Então, como a gente viu ali, a maior concentração é nesse CRI aqui da Ober, que representa 9,5% do patrimônio líquido, e tem uma taxa ali de 6%, está indexado ao CDI, né? Então seria CDI mais 6%, tem uma duration ali de 4,6 anos, e está no setor industrial, e um long to value ali de 48%, é um bom long to value aqui. A segunda maior posição seria nesse CRI aqui do lote 5 da fazenda Capuava e Baronesa, tá? Que representa 9,3% ali do patrimônio líquido do fundo e está indexada ao IPCA com uma taxa ali de 12%, duration de 3,6 anos, está ali no setor de loteamento e tem um long to value de 23% também, que é um bom long to value. E aí depois, quem tiver interesse em ver as demais posições, também basta acessar aqui ao relatório do fundo para poder ver aqui esses ativos, tá? Se a gente for pegar para ver aqui, ele tem quantos ativos aqui? 1, 2, 3, 4. Tem 4 ativos aqui que tem um long to value maior do que 70%, tá? Então, para um high yield, digamos assim, é até uma concentração aqui, enfim, baixa, tá? Porque nós vemos ali, inclusive, alguns high yield aí que tem esse long to value aqui maior do que 100, ou seja, a garantia que foi dada por aquela dívida não consegue ali suprir, né, aquela dívida ali, não consegue garantir aquela dívida ali caso ocorra algum default, caso ocorra ali algum problema naquele pagamento. Então aqui até esse indicador long to value está bem interessante. E aí, para finalizar, aqui nós temos os ativos ali, né, um breve resumo dos ativos que compõem ali a carteira do fundo, com as garantias, localização, vencimento, enfim, vem trazendo aqui um pouco mais de informações a respeito dos ativos ali que compõem
a carteira do fundo. Depois também, quem tiver interesse, basta acessar aqui o relatório para poder ver esses ativos aqui com maior detalhe. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como a gente viu, é um fundo high yield interessante, é um fundo high yield que vale a pena a gente ficar de olho, né? Ele teve aí o seu início em 2020, então tem aí um pouco mais de 3 anos. Vem conseguindo entregar uma boa rentabilidade. O único problema do fundo, pelo menos até agora, é justamente essa questão da liquidez, né? Ele possui uma liquidez baixa, uma base de cotistas ali baixa, um patrimônio líquido também baixo, mas enfim, nada que futuras emissões não possa corrigir essa situação. É um fundo que vale a pena ficar ali de olho e a gente acompanhar de perto para ver como é que ele vai se desenvolver, né, para ver como é que ele vai performar aí ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Claro, aqui não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, apenas minha visão pessoal a respeito do ativo. Se vocês tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, não deixe também de ativar aí o sininho para que você possa ser notificado dos vídeos que são postados diariamente. Se você tiver alguma sugestão de ativo que gostaria de ver analisado aqui, algum tema que você gostaria de ver abordado, pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Se você também tiver algum feedback, com elogio, crítica, pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Antes de finalizar, convido a você a me seguir lá no Instagram, mais uma vez, Felipe Torres _CEA, e também não deixe de ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos ali que eu ofereço, começando pela consultoria de investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira para você, eu canalizo sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Tem também aqui embaixo todos os benefícios que os membros do nosso grupo VIP possuem. Se você tiver interesse em entrar para o nosso grupo VIP, me chama no WhatsApp que eu também te explico como é que funciona. E por fim, não deixe de clicar no site do meu livro, Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu tenho certeza que pode te ajudar muito na sua jornada de investidor. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.